Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia e hoje estamos aqui para mais um Momento Enem. Vamos falar sobre aritmética, que é uma parte muito importante para a prova do Enem. Você sabia que mesmo sendo uma prova de nível de ensino médio, nós vamos encontrar muitas questões relacionadas a assuntos lá do ensino fundamental, abordando operações fundamentais ou problemas como múltiplos e divisores, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. É bem comum isso acontecer realmente, tá? Então, te prepara que eu já tô trazendo aqui para você, então, uma questão importante envolvendo aritmética. E se você quiser mais materiais como esse, vai lá no nosso perfil do Passei Direto, onde você vai encontrar muitas coisas que vão te ajudar nos teus estudos. O gerente de um cinema oferece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. E por último, não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que devem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é... Então nós queremos exatamente o número mínimo de escolas, certo? Vamos pensar aqui, nós temos dois tipos de sessão, 400 e outra com 320 ingressos, certo? Olha só que interessante, nós vamos fazer o quê? Nós vamos distribuir esses ingressos. Então isso nada mais é do que um problema envolvendo divisão, certo? Mas só que não é qualquer tipo de divisão, é o famoso caso de MDC. Máximo divisor comum. Então até vou colocar aqui para você já essa dica, ó. Máximo divisor comum. Poxa, mas professor, isso é muito do ensino fundamental, não lembro nem como é que faz. Então fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui, tá? É bem fácil, é bem simples. Primeira coisa que nós vamos observar, como é que eu vou identificar que isso é um máximo divisor comum? Primeiro, né? Seguinte, vamos pensar que não vai haver sobra de ingressos, então tem que ser uma divisão exata. Então no momento que eu falo que não haverá sobra de ingressos, eu já estou dizendo isso, é uma divisão exata. Outra coisa importante, que todas as escolas vão receber exatamente o mesmo número de ingressos, então tem que ser uma divisão em partes iguais, certo? Então, partindo desse princípio, nós vamos ter que fazer o quê? O máximo divisor comum entre o 400 e o 320. Só que para nós não perdermos tempo numa prova como essa e ter que fazer o máximo divisor comum entre o 400 e o 320, eu vou te dar uma dica. Você pode muito bem aqui nesse caso excluir esse zero do final e acrescentar só lá no final da conta. Por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Se o número termina com 0, significa que o 10 já é um divisor naturalmente desses dois números, certo? Então, por isso nós vamos excluir já esse 0 e nós vamos fazer o máximo divisor comum exatamente usando os números 40 e o 32. Isso também serviria se o número tivesse dois zeros no final. Cada número com dois zeros, eu poderia excluir esses dois zeros. Fica essa dica então para você, tá certo? Como que nós podemos fazer? Nós vamos realizar o máximo divisor comum através da decomposição desses valores. Então é isso que nós vamos buscar aqui, para você ver que realmente isso envolve coisas que nós aprendemos lá no ensino fundamental, né? Essa decomposição ela pode ser feita separada ou simultânea. Eu vou te mostrar aqui, ó. Se você fizer ela, por exemplo, simultânea, vamos pensar comigo assim, ó, 40 e o 32. Os dois números são divisíveis por 2, porque são pares. Então até já vou destacar esse 2 aqui, ó. Porque esse 2 divide os dois números ao mesmo tempo. Então ficaríamos com 20 e 16. O outro número 2 também vai dividir ao mesmo tempo, ou seja, ficaríamos com 10 e com 8. E esse outro 2 aqui também, certo?
Ficaríamos assim então com 5 e 4. O próximo número 2 já não é uma divisão em comum, ok? Por que não é uma divisão em comum? Porque só vai dividir o número 4. Então ficaríamos com 2 e aqui manteríamos o 5, certo? Então, ó, agora fazendo isso até o final, mais uma vez o número 2, ficaríamos com 1. E agora aqui nós teríamos o 5, que só é divisível por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5, 1 e 1. Então, os únicos casos onde nós tivemos valores em comum foi no início, na divisão, que foram exatamente esses 3 números 2. Então, o máximo divisor comum seria 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8. Como nós tínhamos tirado o zero do final, agora fica fácil saber que o nosso resultado seria 80, porque agora nós acrescentamos novamente esse zero. Ou seja, cada escola vai receber 80 ingressos. Então até já vou deixar isso aqui bem explícito para você, ó. Cada escola receberá 80 ingressos. Mas não era essa a pergunta da questão. A pergunta da questão exatamente é qual o número de escolas. Então vamos pensar assim, nós vamos dividir o 400 por 80 e o 320 por 80, porque assim nós saberemos quantas escolas vão em cada turno. 400 dividido por 80, vamos lá, simplificamos o zero, viu como é matemática básica? 40 dividido para 8, 5 escolas nesse turno. 320 dividido para 80, eliminamos o zero, 32 dividido para 8, 4. Então o total de escolas que participarão, simplesmente nós vamos somar 5 mais 4, que dariam então 9 escolas. Olhando para as alternativas, chegaríamos ao nosso valor aqui, ó. Agora, eu quero que você perceba um detalhe comigo. Se você fez o raciocínio certo do máximo divisor comum, você poderia, por um descuido, marcar essa opção aqui, ó. Só que essa opção é errada. Por quê? Porque o nosso objetivo não era saber exatamente quantos ingressos seriam distribuídos, mas o número de escolas. Então, por isso que é muito importante você ter cuidado com essas questões de interpretação na prova do Enem. Já falei em outros vídeos aqui anteriores, né? Interpretação é tudo. Então, toma muito cuidado com essa parte de interpretação. E dá mais uma relembrada aí, né? Se você ainda tiver um tempinho, sobre múltiplos e divisores. São questões aí que têm aparecido bastante nas provas do Enem, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido muito útil para vocês. Não esqueçam de nos seguir lá nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram e no Passeio Direto. E fique por dentro aí dos nossos próximos vídeos. Um abraço e até mais!